com o Hugo e a Verônica, né, que estão chegando lá do Uruguai, e eles vão conversar com a gente um pouco para nos contar como é que está no Uruguai essa questão dos transgênicos, né, que aqui no Brasil a gente tem vivido um drama muito grande, né, com relação a isso. Uma lei que, enfim, passou aí já há bastante tempo que nós temos isso na nossa vida. Como é que está essa situação lá no Uruguai? Olha, não é muito diferente a o que está sucedendo em Brasil. Eu diria em Latinoamérica. Os distintos governos que han estado direccionando estos países han aprobado leyes liberando o uso de transgénicos y no solo el uso de los transgénicos, sino los agrodefensivos. ¿Tá? Es interesante cómo muchas veces las palabras determinan ciertas cuestiones. Antes era só agricultura, no, ahora es agroindustria. O agro que antes se plantaba de forma estratégica, de pronto pequeñas parcelas con distintos tipos de grano, hoy a agroindustria tomó conta y prácticamente hay monocultivos, ¿tá? Con lo que interfiere en lo que sería la multiplicidad de vegetales en ese proceso. Inclusive las personas que quieren plantar simientes del mismo tipo, pero con otra procedencia, muchas veces son contaminados por los propios transgénicos, ¿no? Entonces, es todo un proceso perverso, yo diría que hasta suicida. No caso específico de Uruguay, se considera Uruguay o país que mejor tipo de suelo tiene, de tierra, ¿tá? Porque no tiene suelos prácticamente improductivos. Uruguay entero es productivo. Y las mejores tierras uruguayas se ven ocupando con o eucalipto, os pinos, a soja, o maíz transgénico y ahora en esta última etapa el tema da maconha, ¿no? Muchas veces no tenemos muchos elementos como para abrir juicios sobre los transgénicos, porque es una cosa muy nueva ainda, no sabemos con certeza, si bien se tenga sospecha y algunos estudios laterales feitos sobre los perjuicios de los transgénicos para el ser humano. De lo cual sí tenemos certeza son los productos químicos que se utilizan en función de esa producción, como excedentes de la guerra, como es el Roundup, el llamado agente laranja, Roundup, glifosato, en distintas regiones colocan distintos nombres, mas acaba siendo la misma cosa. Es un defoliante que mata absolutamente todo vegetal menos o transgénico, que justamente fue modificado genéticamente para no ser afectado por el glifosato. Y con otra consecuencia, porque las malezas van creando resistencia, tanto a las malezas como insectos. A lo largo de 30 años de uso han ido creando defensas, resistencias, y antiguamente era necesario 1, 2, 3 pasadas de ese glifosato, hoy ya no es suficiente. Tiene que pasar de a 15, a 20, a 30 pasadas de ese veneno, que muchas veces llaman de remedio, siendo que no es, con lo cual acaba perjudicando todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Hay lugares de Uruguay que no tienen más mariposas, borboletas, no hay más borboletas, ni hay abellas. Se ha liquidado abellas, a fauna nativa, como serpientes, como tatúes, como toda aquella fauna nativa pequeña que muchas veces no percibimos, pero que estaba en Uruguay, hoy no está más. Se ha eliminado casi prácticamente eso. Mesmo no
governo de Mujica, que tanto se falou que foi um governo bom y tal, mesmo assim o agronegócio foi... Sí, hay un elemento interesante para percibir, que es el siguiente. Si bien a autorización lo que legitimó o planteo de transgénico no fue no gobierno do Frente Amplio, foi muito antes, tá? Mas a gente tinha a expectativa de que quando assumiera o primer gobierno do Frente Amplio, del Dr. Tabaré Vázquez, modificara esa ley, tá? O anulara esa ley, tá? Sin embargo eso no aconteceu. Es más, no gobierno de Mujica fue o gobierno que más extranjerizó terras. En el gobierno de Mujica, el 20% da terra que ainda estaba en manos de nativos pasó a ser parte de manos de extranjeros. El litoral uruguayo, frontera con Argentina, que limita el río Uruguay, 80 kilómetros para adentro, es todo argentino aquello, no hay más agricultores nativos. Y a frontera con Brasil también. Y o que ficou como nativo mesmo, ahí plantaron eucaliptos y pinos para abastecer a las pasteras, ¿tá? Que según Mujica recomienda que los uruguayos nos quedemos tranquilos porque gracias a las pasteras iremos a sobrevivir en esta crisis mundial. Es un absurdo. Es más, Mujica plantea de que a la soja habría que hacerle un monumento porque salvó da hambruna a Uruguay, siendo que no es verdad, ¿cierto? Entonces, son todos pequeños elementos, ¿tá? Que a media se encarga de destorcer y plantear las cosas como si fueran una panacea, cuando en la real no es una panacea. Se considera el 80% de Uruguay está por cima de lo que sería el acuífero guaraní, ¿tá? Que comienza, que todo el mundo comienza en el norte de San Pablo, pega gran parte de Santa Catarina, Río Grande do Sul, una parte inclusive de Paraguay, ¿tá? Casi el 80% de Uruguay y termina en Misiones, en Argentina. Se considera el acuífero como a reserva de agua dulce, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Na región donde la gente mora, que es Ribera del parte del Uruguay y Livramento del lado brasilero, en Santa Ana del Livramento. Se considera a Ribera una de las tomas de aguas más importantes que tiene el acuífero guaraní, por el tipo de suelo que tiene. Es donde más se está comenzando a plantar transgénicos. Entonces, a gente fala que en uruguayo es como darse un tiro no pé, que por un lado se está deteriorando la tierra, los grandes latifundios ganan dinero cada vez más, claro, ahora con esta crisis mundial van a ganar un poco menos, y por otro lado están contaminando as aguas que son reserva mundial, que es una de las fuentes de agua dulce más importantes del mundo. E tem focos de luta contra isso? Como é que é o processo de luta? Eso lo absurdo, tem muito poucos frentes de luta. Claro, proporcionalmente eu gostaria muito más que fuera como aquí no Brasil. Eu siento que aquí Brasil está muito más comprometido con esa cosa, ¿tá? Y Uruguay está muy en la saga ainda, ¿tá? De tomar frente en esta luta de defensa da terra, defensa da agua, defensa dos manantiales, defensa da fauna, no solo flora, sino animal. Hay gran cantidad de muerte de peixe y el gobierno y a media, dependiente del gobierno, disimula todo ese tipo de situaciones. Pero o peor ven ahora con el tema da maconha, que ahí Verónica se va a poder expresar un poco melhor. E ainda sobre os transgênicos, é importante lembrar que a Europa, por exemplo, está banindo os transgênicos de suas terras. Quer dizer, isso já é um alerta, né, de que
se não se tem tantas provas assim de que a coisa não é tão boa, mas... No, y otra cuestión, la mayoría de los defensivos químicos, productos químicos que se utilizan en Uruguay, están prohibidos en un montón de países del mundo, porque son extremadamente cancerígenos. Eso ya está más que probado. Sin embargo, Uruguay, y de una manera hipócrita, el eslogan del gobierno es Uruguay natural. A pergunta que eu sempre faço quando escuto aquele eslogan Uruguay natural, ¿a qué se refieren? ¿Se ao pino, se ao eucalipto, se à soja? ¿A qué? ¿Cuál Uruguay natural? Não existe Uruguay natural. Já era, já foi. Existe ainda, quem está vendo o Uruguai de fora ainda está vendo com muita ilusão, né? E está se criando ainda mais ilusões para a gente de fora, né? E uma grande ilusão que está se criando fora do Uruguai é a ilusão da liberação da maconha, né? Eu tenho visto até em Porto Alegre passeatas da Marcha da Maconha, onde o pessoal leva cartazes, o Uruguai é aqui, né? O pessoal querendo ir morar no Uruguai para fumar maconha tranquilamente. Gente, só se liberou a maconha no Uruguai porque a Monsanto pagou o lobby, toda a propaganda da liberação da maconha, porque Pepe Mujica se reuniu com Soros, que é o principal acionista da Monsanto, e aí eles entraram num acordo onde a Monsanto ia apoiar todo o marketing para a liberação da maconha, mas o Uruguai firmou contratos de comprar sementes Monsanto de maconha transgênica. Tá? Essa semente Monsanto de maconha transgênica, que vai ser tratada com glifosato, tá? Vem com um código genético específico que vai ser cultivado só no Uruguai, vai ser cultivado em terrenos do exército, vai ser distribuída para aquelas pessoas que queiram se inscrever como grupos de cultivadores, conforme prevê a lei, né? E essas pessoas vão aceder a essa semente Monsanto, tá? Não se vai poder plantar outras sementes. Os pezinhos de maconha que as pessoas têm alternativamente em casa vão ser ilegais. Fumar outro tipo de maconha que não seja maconha transgênica vai ser ilegal. Pessoas vão se anotar como consumidores, vão conseguir receitas médicas, vão às farmácias comprar maconha transgênica. Ou então vão solicitar suas sementes, porque cada uruguaio vai poder ter 3 plantas individualmente e vão ter direito a sementes de maconha transgênica. Então essa é a grande ilusão que está se criando fora do Uruguai e também dentro do Uruguai em relação à liberação da maconha. O Uruguai não é um país mais livre porque se vai poder fumar maconha e se vai poder comprar maconha. O Uruguai é um país mais escravo ainda do capital e do capitalismo, tá? E do agronegócio e dos transgênicos, mais ainda agora pela maconha. Tá? Quer dizer, de uma maneira, ao descriminalizar o uso da maconha, se dá um foco para um problema, que é a violência, não sei como é que é no Uruguai, aqui no Brasil é muito grande em função da droga e tal, mas se abre também uma outra porta, que é justamente o que será essa maconha transgênica? Sim. Não, No mínimo, é uma maconha tratada com glifosato. Ainda existe dúvidas, não existem estudos conclusivos em relação ao que é a transgenia para o corpo da gente. Tá? Mas se sabe, sim, e isso é conclusivo, que toda semente geneticamente modificada, ela é geneticamente modificada para poder resistir ao glifosato, e as consequências do glifosato para a saúde da gente, a gente sabe quais são. Então, mata toda a plantinha, todo o jujo, toda a erva que está na volta, menos a semente geneticamente modificada para sobreviver ao glifosato, e isso a gente está consumindo. A gente está consumindo na maconha, na soja, no óleo de soja, na polenta, e isso é uma coisa que me angustia demais, muito mais do que a maconha, a polenta, o milho, porque no Uruguai se consome muito milho. O milho é um alimento supostamente saudável, sempre foi antes de ser transgênico. Tá? E a apatia das pessoas, porque existem focos de luta no Uruguai, mas são pequenininhos, como dizia o Hugo.
né? Existem alguns Dom Quixotes, tá? Mas estão dispersos, né? E as crianças comem muito milho no Uruguai. Os pediatras receitam muita polenta. É o primeiro alimento que um pediatra receita depois de uma diarreia de uma criança. Polenta. Mingauzinho com farinha de milho. É muito tradicional leite com amido de milho, né? Pudinzinho. Né? Mais ou menos 20 a 30% da alimentação cotidiana de uma criança está baseada em milho. Né? Ou então salgadinhos de milho. E hoje praticamente não se acha. Não. Existe uma lei no Uruguai, uma lei ridícula, por sinal, né? Que diz, no Uruguai, só se pode plantar, no máximo, 90% de milho transgênico. 10% do milho cultivado no Uruguai tem que ser, no mínimo, convencional ou nativo. A distância entre um cultivo e outro tem que ser de 250 metros. Ou seja, tem um milho transgênico aqui, né? Milho convencional, 250 metros de distância. Tá? Em 2013 se fez uma pesquisa por amostragem dos cultivos de milho no Uruguai, estavam todos contaminados com sementes geneticamente modificadas. Ou seja, ou não se respeitou a lei, ou a distância não foi suficiente, se polinizou tudo. Tá? E todo o milho que se come no Uruguai hoje, exceto alguns malucos como nós, que temos 3, 4 espigas de milho crioulo e colhemos e distribuímos as sementes para que outros malucos plantem também. Né? Fora esses pouquinhos, é tudo transgênico. Pois é, isso é uma questão que eu queria ver com vocês, quer dizer, como é possível, né, viver nesse mundo de uma maneira a não se contaminar com isso? Quer dizer, existe essa possibilidade ou é só... Na minha opinião, não. O que a gente trabalha, né, é tipo, não sei se dizer se é uma política ou uma atitude de redução de danos. Tá? A gente procura se proteger o máximo possível e informar o máximo possível. Mas às vezes cansar a gente não cansa, a gente não vai cansar nunca, né? Mas pode parecer meio cansativo e eu tenho a sensação de que para os outros nós somos pessoas meio chatas, meio cansativas, porque batemos sempre na mesma tecla, né? A gente de qualquer maneira se está tentando organizar em grupos de agricultura familiar, solo con producción orgánica. Que no es fácil por varias cuestiones. Es muy difícil hallar semillas puras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un banco de simientes. ¿Para qué? Para que las personas que tienen semillas criollas, como se llama aquí, puedan colaborar con este banco de simientes y en esta etapa no consumir, sino reproducir esas simientes. Por ahora estamos con cierto éxito, digamos, no tenemos cantidades suficientes de simientes ainda, pero cada vez que podemos y cada vez que nos trasladamos a lugares diferentes, tentamos contrabandear, né? Porque proibido. Contrabandeamos simientes y también esto tiene a ver con pedir a colaboración de pronto, si las personas tienen simientes que no hayan sido contaminadas ni con los transgénicos, de poder donar a estos bancos de semillas, de simientes, para que podamos continuar reproduciendo. Eu, pessoalmente, eu sou romántico utópico, idealista, tá? Eu acho que sí se puede. No es fácil, mas a veces es cansativo brincar a Don Quixote, brigar contra molinos de vento o tempo todo cansa, es muy cansativo. Mas a utopía es eso, a utopía es acreditar en que es posible. El día que eu ache que no es posible, entonces eu pego mi cachorro y me voy al mato, tá? Mas mientras eu ache que es posible, ahí entran otras cuestiones, entra la cuestión alternativa. Vivir de forma alternativa, no es solo el tema de, como decía Verónica, reducción de daños, ¿no?
poder utilizar o reutilizar elementos que fizeram parte do consumo e já passaram a ser descarte e não são lixo, a gente não considera isso lixo, a gente considera isso sobras, e as sobras podem ser utilizadas de outra maneira. Tá? Por exemplo, uma garrafa PET que foi idealizada para contener líquidos, tá? Una vez que se utilizó el líquido, esa garrafa se descarta, es una sobra. Bueno, con esa garrafa PET se pueden hacer desde viviendas, desde moradías, hasta móveis, brinquedos. Entonces, va a depender de a capacidad creativa que as pessoas tenhamos en función de eso, de poderle dar un segundo uso a ese elemento que fue descartado por el consumismo y estas cosas. La idea es no consumir. Y si consumimos, que sea lo menos posible y o menos contaminante posible. Es una briga en el supermercado, con la sacolinha, es en el puesto de gasolina con óleo que se descarta de los carros, con las baterías de celulares, con las pillas, con óleo de cocina que se descarta muchas veces en la naturaleza, y todo eso es contaminante. Las lámparas económicas, todas esas cuestiones, si no las direccionamos con cuidado, una vez que es altamente contaminante. Por exemplo, faz um tempo atrás eu viajei a Asunción del Paraguay. Aí eu tive contato com alguns guaraníes. E eu achei algo muito interessante. Na língua guaraní não existe a palavra ecologia ou medio ambiente. Porque definir a ecologia seria como definirse a si propio. O medio ambiente. Não existe. Eles são el medio ambiente, ellos son ecología. Entonces, ellos no definen como ecología lá fora. Medio ambiente está lá. Estou fora do meio ambiente. Ninguém está fora do meio ambiente. Somos o meio ambiente. Tá? Fazemos parte. Somos un tijolinho más de toda esta estructura modificante que pretendemos para este consumismo asqueroso que se plantea.